Olá, boa tarde. Estamos iniciando essa live na tarde de hoje vamos receber aqui, ao contrário das 19 horas, num dia muito agitado, com muitas coisas, estamos recebendo a Tainá de Paula, presidente do Instituto dos Advogados, Arquitetos, e eu estou com outro evento aqui ao mesmo tempo e estamos controlando aqui o dia de hoje. Vou botar o fone de ouvido aqui. E esperar a Tainá. Alô, estão ouvindo aí? Reafro Nacional. Kelly Viter. A gente está em três coisas ao mesmo tempo, porque hoje teve o evento das mulheres negras, que ainda está em andamento. Teve uma reunião da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, onde a gente aprovou o parecer das cotas de 30%. E hoje, ao contrário de fazer às 19 horas, nós estamos fazendo o vídeo, a nossa live, a gente mudou para as 16 horas para receber a Tainá de Paula. Peraí, que deve estar chegando. Chegou ali ela. Lá vem Tainá de Paula. Aguardando. Tá chegando. E tá dando... Olá, Humberto. Tudo Tudo bem? bem, querida? Tudo bem. Deixa eu subir aqui Deixa eu um subir pouquinho. você um pouquinho aqui. Como é que você Uma tá? correria do caramba. Correria, né? Olha a situação, tem um computador aqui com o Encontro das Mulheres Negras, estão reunidas lá no Conselho Federal. Do lado de cá, eu estava fazendo uma reunião da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, e lá na tela está passando, e aqui começou a live. Eu tive que correr para todos os lados aqui para poder entrar. Mas estamos aqui e quero ouvir o que Tainá de Paula vai me contar hoje aí. Tudo bem? Tudo bem, querida. É uma honra estar aqui. Você é uma referência importantíssima para todos nós, do movimento negro organizado, para nós, ativistas negras, antirracistas. Uma honra estar aqui contigo, viu? Obrigada demais pelo aceite. Obrigado a você. Vai ser muito bom esse papo. A gente está fazendo um mês. Por que fazer só o dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra? Então fizemos o mês inteiro. Fizemos o mês inteiro de mulheres negras. Começou assim, aqui e acolá, e aí agora eu vi que tem aquela coisinha do cartazinho, tem 30. Amanhã a gente vai receber a minha queridíssima vice-presidente Flávia Ribeiro, que é a vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão e da Comissão da OAB Mulher, e na segunda-feira ou terça, 27 é segunda, aí vem a Dandara. E aí a gente tem que parar porque vai começar o congresso da OAB, o que ia ser a Conferência Nacional. Mas eu acho que a gente teve um desfile de muitas mulheres negras aqui que verbalizaram, e aí a gente vai continuar depois
em agosto, mas eu tenho que buscar, eu desmarquei os homens todos, tinha gente que nem o Hamilton do Reaja, Hélio Santos, falei, fica todo mundo para depois. E deu muito certo, foi muito legal. E veio muito certo. Bom. Então, mas e aí? Me fala quem é Tainá de Paula. Fala um pouquinho de você, né, para vou falar. As pessoas saberem. E você é muito chique, é presidente do Instituto dos Arquitetos. Do IAB, dos Arquitetos do Brasil. Porque tem o IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Advogados. Fala de você, Bem, sorrisão. Gente, claro. Eu sou Tainá, sou arquiteta e urbanista. Estou na presidência de Relações Institucionais aqui do IAB, do Rio de Janeiro. Faço com muito orgulho, faço parte dessa gestão, que é de renovação, de construção de uma outra ideia, né, de diálogo com a sociedade civil. Então, estou muito honrada de estar aqui discutindo com você, debatendo desse lugar. Para além desse meu trabalho institucional, eu me reivindico uma mulher, uma feminista antirracista, né, dialogo, sou cria do movimento de mulheres negras dessa cidade, desse estado, construo a Coalizão Negra por Direitos, né, construindo política e debate político institucional com outros negros, com outros ativistas, representantes de movimentos negros dos mais diversos campos e dos vários estados do país. Estou representando o Brasil no Fórum de Desenvolvimento da Agenda 2030 na ONU, né? Meu mandato tem 2 anos, ainda estou no meu mandato. E construo o BR Cidades, né? Que é uma rede de intelectuais e urbanistas com um debate, claro, racial e a inserção de negros e negras na construção de cidades mais justas. Então, fiz meu resuminho aí, para além de ser essa mulher preta simpaticíssima. Mas você é carioca? Você nasceu aonde? Sou carioca, sou cria da Praça Seca, zona oeste do Rio de Janeiro. Minha favela Loteamento, salve, salve, povo do Loteamento, lá na zona oeste do Rio. Esse lugar me construiu, me forjou, né, Humberto? Falar que se formar arquiteta, saindo de uma periferia, saindo de uma favela, mesmo sendo muito jovem, eu sou uma jovem anterior aos sistemas de cotas sociais e raciais desse país. Então, peguei um contexto muito difícil, né, de inserção de negros e negras na universidade, e sendo uma mulher periférica, isso foi mais difícil ainda. Fui, inclusive, minha militância parte muito desse lugar, né? No começo da universidade, eu construí o debate junto com a Federação dos Estudantes de Arquitetura, com o movimento estudantil, o debate da inserção de cotas, né? Fiz parte aí da leva de estudantes que foram ao lado de Niceia Freire estabelecer as cotas da UERJ, de forma pioneira aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente participou de toda aquela discussão. Briguei muito ali. Briguei muito. Todos nós. Okay. Eu era novinha, mas eu estava lá naquela guerra. Você sabe que hoje não se fala mais e estão passando uma borracha. Mas você lembra que o Ministério Público não quis defender os cotistas, a Defensoria Pública não quis defender os cotistas, porque a cota era inconstitucional, o pessoal todo... Isso tudo estão esquecendo. Eu comecei a defender os cotistas lá, e acabei pegando alguns estagiários, com a Luciene Marcelino Ernesto, que depois trabalhou comigo muito tempo. E isso tudo ficou... Esqueceram tudo, estava todo mundo lindo. E, enfim, mas foi barra aquele pedaço ali. Claro. Para os cotistas, principalmente, né? Mas aquilo quebrou o paradigma, viu, Humberto? Aquilo criou uma leva de estudantes universitários negros muito entendedores do que significa ser negro no Brasil. Acho que foi uma conquista que nos politizou, que nos forjou. Foi uma construção muito positiva para além do acessar a universidade. A gente acessou um debate de inserção na sociedade que foi fundamental, né? De como é que a gente garante direitos e como é que a gente constrói, falando muito dessa política recente do Brasil, né? Eu sou hoje amplamente defensora de que não basta ações afirmativas. E eu entendo que as cotas sociais e raciais são ações de reparação já, né? Elas avançam um debate que acho que é o debate que a gente precisa avançar no século XXI. Como é que a gente fala em fundo de reparação econômico para pretos?
como é que a gente fala de reparação de terras, como é que a gente fala de regularização fundiária das nossas terras, dos nossos quilombos, das nossas áreas e lugares originários que foram arrancados, como é que a gente constrói uma inserção na cadeia econômica e produtiva do país, né? Falar que a gente é majoritariamente a cor que está no canteiro de obra, mas a gente não é a cor daqueles que recebem financiamento, daqueles que ganham recurso público, ganham dinheiro público para construir suas esferas e suas redes de poder, né? E de economia. Então, tenho falado e tenho discutido muito isso, de como isso é importante agora, como desafio para o povo preto no século XXI. Eu não falei, né, mas em 2018 fui candidata a deputada estadual. Acho que também é um debate importante da gente fazer, da gente discutir. Eu acho que a gente precisa falar de representação institucional. A gente passou muito tempo negando... Deixa eu só te interromper, né? Para saudar o presidente da seccional da OAB do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, que veio aqui prestigiar a sua live. Maravilhoso, tudo bem, não é todo dia que a gente consegue, não. Salve, presidente. E agora o procurador Alfredo Hilário, aí tá todo mundo aí. Maravilhosos, bem-vindos, queridos. Obrigada aqui por prestigiar nosso papo. Mas entendo que esse caminho da representação institucional também passa pelo direito, também passa pelo nosso sistema jurídico. Você sabe muito bem, né, Humberto? Falar hoje do debate do desencarceramento, falar hoje do debate do acesso a direitos universais, também passa por a gente racializar os atores do direito, as atrizes do direito público, se a gente estiver de fato falando em representação, direitos amplos e fundamentais, né? Acho que a gente precisa construir um empretecimento das nossas esferas do direito, quem são esses atores, de como é que a gente exerce esse poder compartilhado com um grupo que, na verdade, sempre dominou e sempre construiu a esfera jurídica, a esfera da decisão jurídica institucional no país. No que se refere ao legislativo, isso é pior ainda, porque o legislativo, ele parte da ideia do direito mais básico, do direito liberal, dos direitos fundamentais, de inserção dos representantes do povo, dos representantes da sociedade, para o exercício de legislar e regular o executivo. Quando a gente não tem os representantes do povo lá, entendendo que se a gente está, né, falando aqui do Rio de Janeiro, se a gente está na segunda maior cidade em número de população negra fora de África, e a gente tem de 50 vereadores, só 6 pretos, alguma coisa acontece de subrepresentação nesse extrato aí que deveria, de fato, representar e se relacionar diretamente com o que é esse povo, com o que é essa sociedade. Então, eu acho que no próximo ciclo, a gente precisa falar de paridade racial nos espaços executivos e legislativos, e a gente precisa falar de inserção da sociedade no debate de decisão, nos espaços de decisão e de debate público do país, nos estados e municípios, por óbvio. Acho que eu estou radicalmente certa de que essa receita aí pode dar um novo ciclo, né, democrático, de boa democracia no Brasil. Entrou agora aqui Neilda Fabiano, olha só. Que chique, essa mulher é guerreiríssima, maravilhosa. E a Silvana Nemvichevski, lá do Paraná. Que Então, mas aí a gente tinha combinado falar sobre política de reparação, pacto de reparação na sociedade, né? Pacto de reparação racial. Como é que é esse pacto de reparação racial no âmbito da cidade? Você que é arquiteta, celebrada. A Dami parte de 2 lugares, né? Acho que a Grada Quilomba vem fazendo uma discussão muito interessante, analisando o processo de colonização, analisando ainda os resquícios de colonização que a gente tem, para dar justamente esse passo rumo ao pacto, né? A gente tem
o primeiro grande passo é o processo de humanização e entendimento do racismo. Entender o racismo como existente, e não dessa forma velada que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem muita dificuldade de discutir racismo, porque a gente finge que, os negros não passam por tanta dificuldade assim, né? Existem direitos universais que são garantidos, independente da cor da pele, né? Tem uma falsa construção de democracia racial brasileira que está aí colocada que a gente precisa derrubar. Uma outra etapa, que é a emancipação e a construção de não só empoderamento, como diz a Joyce Bert, mas de humanização mesmo do nosso povo preto, né? Como é que a gente consegue garantir direitos básicos de vida e de sobrevida. A gente tem um genocídio de Estado acontecendo, né? Se a gente pensar nas operações policiais, se a gente pensar na retirada de dinheiro para o SUS, se a gente pensar na dificuldade que é a gente acessar direitos básicos na saúde, na educação, na cultura, como é que tem uma dimensão subjetiva aí colocada de apagamento dos pretos, arrancamento dos pretos, da construção histórica, cultural e social brasileira, né? Acho que a Lélia Gonzalez faz muito essa discussão do coisa de preto, como o brasileiro arranca as coisas de preto para excluir e extirpar a contribuição positiva do negro brasileiro e objetivamente, ou embranquecê-lo ou distanciá-lo da ampla esfera pública, do debate mais amplo da sociedade. O terceiro passo é como é que a gente cria relações de empatia entre todos os sujeitos, né? E principalmente falando dos brancos em relação aos negros. Só no Brasil, né, eu acho que se fosse, por exemplo, pegando dois marcos para mim que são muito impactantes no que se refere à pauta racial, que aconteceram em 2020, Adami. O primeiro é o George Floyd, que acontece nos Estados Unidos de uma forma muito emblemática, fazendo um movimento que a gente sabe que é cíclico nos Estados Unidos, mas que existe lá um lastro e uma participação de negros e negras e uma potência de organização, uma potência de fala, de reivindicar direitos e um processo que, de certa forma, é recente, de empatia. Nós vimos brancos indo para a rua falar que vidas negras importam, que, comparando ao Brasil, não cria, não gera ou não gerou a mesma catarse coletiva. E aí eu vou dar, né, acho que os exemplos, o exemplo da morte do menino Miguel, filho da Mirtes, a empregada doméstica lá das Torres Gêmeas de Recife, o menino preto, filho de uma empregada doméstica, que é obrigada a furar a pandemia para trabalhar na casa de uma patroa branca. Essa patroa branca tem aí a guarda por minutos desta criança e joga essa criança no elevador e esse garoto cai do 9º andar. Esse cenário, esse desenho, que é um pouco, que dá conta um pouco do que é o escravismo brasileiro, opera em mim, opera, acho que em todo mundo do movimento negro e de quem debate raça no Brasil, uma sensação automática de comparação entre o que é empatia entre brancos e negros norte-americanos e o que é empatia entre brancos e negros brasileiros. A gente tem pouca empatia no Brasil porque a gente ainda está num patamar que é o anterior, que é o de conseguir humanizar, que é o de conseguir discutir raça, que é o de conseguir colocar o debate racial como agenda pública, como agenda importante de ser reforçada e construída como estrutural para eliminação das desigualdades no país. Não dá para a gente falar de agenda de desenvolvimento urbano ou agenda de eliminação das desigualdades sociais se a gente não enfrentar racismo. A gente precisa derrubar o racismo para conseguir construir uma agenda de desenvolvimento humano, né? Entendendo esse acesso. Você não acha que pelo menos desde a época das cotas em 2000, a discussão, o debate racial não aumentou muito, não chegou no ponto que o Abdias Nascimento chamava de o debate à vitória, porque a pauta racial ela está sendo discutida por muita gente há muito tempo. Há uma produção intelectual na academia, há uma discussão na sociedade, embora tenha aumentado um nível
de rejeição por conta da última eleição e das hostes bolsonaristas que levaram para isso, mas há um debate permanente nessa questão da pauta racial, das cotas, e agora, pela Comissão da Verdade, a gente encaminhando a reparação da escravidão. Só que não pega e não causa a mesma comoção que acontece lá nos Estados Unidos, com o George Floyd. Exato. E essa falta de comoção, ela precisa ser debatida. Eu gosto de uma frase que a Vilma Reis fala, que para mim resume muito o avanço que você está pontuando, Adame, mas também o que a gente conseguiu acumular. O movimento negro sempre mirou no dinheiro e eles sempre responderam como troco. A gente sempre pode mais. A gente pode mais, a gente sabe que pode mais, a gente sabe que deve mais. A gente precisa avançar muito, falar dos dados do Covid-19, falar da desigualdade, da injustiça sanitária que a gente tem no Brasil. O retrato é que tem uma cidade preta, né, que preto acessa, que é muito ruim e desqualificada em relação à cidade que os brancos acessam. E o fato da gente ter acessado com um número ainda muito pequeno, né, a gente conseguiu consolidar uma classe média preta brasileira que está muito longe do ponto de vista de extrato, de acesso à qualidade urbana, qualidade de vida, qualidade econômica, do que a ampla maioria do que os brancos de classe média brasileiros. A gente está falando de duas realidades. A gente está falando de duas cidades. E aí, quando eu percebo essa dificuldade de se estabelecer políticas públicas concretas de reparação, isso na cidade fica muito latente, Adame. Então, quando a gente fala da agenda da favela, que é um território essencialmente negro, é um território de preto para preto, construído por pretos, e que perpetua um modo preto de estar na cidade, e a ausência completa atual, tanto do governo Bolsonaro quanto da agenda local das cidades, de construir uma discussão direcionada à favela, isso dá conta de uma discussão que é muito pretérita, que é, na verdade, ainda do pós-abolição. Está dado o quê? Está dado que esses sujeitos, esses corpos, esses indivíduos da favela, eles vão se estabelecer, trabalhar, operar, construir suas próprias casas da forma que podem, como podem, sem nenhuma responsabilidade social coletiva ou do Estado ou de qualquer outro ator ou atriz da sociedade. O mercado não dá conta dele, o poder público não dá conta dele, a sociedade não se mobiliza para discutir a dificuldade que é ser favelado, estar no território de favela. E isso se dá pela ausência de recurso para lidar com essa questão, isso se dá pela negligência completa, mesmo por um momento de colapso, de grande crise, né? A gente vê, por exemplo, o Covid. Algumas favelas, eu te digo que foram 7 favelas do Rio que estabeleceram escritórios e gabinetes de crise para dar conta da pandemia do coronavírus. Não teve nenhuma ação do poder público para dar conta do Covid-19 das favelas. Adame, a gente teve milhões de reais de forma negligente colocadas nos hospitais de campanha e nenhum postinho médico pensado para dar conta do Covid-19 nas favelas, que são recordistas de doenças de veiculação hídrica, doenças respiratórias. Falar que a gente entra na pandemia em março com 450 pessoas com tuberculose na Rocinha. Esse é o retrato da favela carioca e da favela brasileira, fazendo um extrato aqui do Rio, mas dizendo que o Brasil não é muito diferente disso. A gente já tinha um vírus chamado racismo e pobreza para dar conta, né? Acumulado por conta da negligência do Estado, da negligência do debate público da sociedade, porque o Estado, vejam vocês, ele é regulador e ele é um reflexo do que a sociedade está produzindo e construindo. Se a gente está numa sociedade capitalista, autofágica, racista e negligente com os corpos, esse Estado também vai ser. Então, logo, não tem política pública, não tem nada construído nesse cotidiano para dar conta dos pretos, da realidade preta do país, né?
E você acha que o debate aumentou ou não? O debate aumentou. Aumentou e eu tenho hipóteses que são muito próximas do que aconteceu, né? Eu acho que o incremento de renda aliado com a 10.639, aliado com a inserção de negros e negras na universidade, criou pulmão intelectual e massa intelectual preta para a gente se multiplicar. Ao invés de a gente ter uma Sueli Carneiro por década, né, a cada 20 anos, a gente tem umas 50 Djamilas construtoras refletindo e produzindo conteúdo, reflexão, epistemologias e narrativas, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho um advogado maravilhoso preto aqui, eu tenho uma arquiteta preta discutindo no 2020. Vamos combinar que isso há 30 anos atrás era difícil acontecer, né? Então, isso é um avanço muito... Por isso é que eu digo que eu sempre me impressionou muito essa frase do Abdias, que é inclusive um artigo dele, o debate Sim. é a vitória, porque teve gente que para viver esse momento foram vidas de muita luta do movimento negro, e até antes do MNU, para ter só a discussão, que era o silêncio. Então, eu vejo, inclusive, uma juventude aguerrida vindo para esse debate, querendo cada vez mais, mas eu consigo enxergar um avanço que isso refrigera a discussão. Porque senão você fica só não, mas não tem. É que nem a Lei 10.639. A gente diz, é comum dizer, não, a Lei 10.639, que é um apelido, né, para a lei, que é 9394, Lei de História da África e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, não é implementada. Mas, na verdade, a gente esquece de dizer que em muitos lugares a lei está funcionando, com muitas escolas, professores, escolas de... Claro que e a gente acaba... Sim. Eu mesmo, acho que eu fui o sujeito que mais denunciou o descumprimento da lei, e depois eu percebi que eu estava com a boca torta, né? Não tem aquela história de cachimbo faz a boca torta, porque ao só mirar no descumprimento, a gente joga na mesma bacia aqueles poucos que estão cumprindo, ou alguns, e tem muita gente cumprindo a história da África e cultura afro-brasileira e indígena. Você vai, às vezes é só uma professora, às vezes é um grupo, às vezes tem a produção dos núcleos de estudos afro-brasileiro e indígena, e a gente esquece de, ao invés de dizer que só não está funcionando, de premiar, de elogiar os que estão fazendo. Eu mudei um pouco assim, não, vamos... A ideia de meio ambiente, de comandos e controles lá, de premiar ao invés de só reprimir. Mas eu quero ouvir você, Tainá de Paula. Não, eu acho que você está coberto de razão. Inclusive, MNU faz 42 anos, né, nesse julho. E sem dúvida alguma, acho que o nosso melhor de acúmulo intelectual negro e de reflexão, de avanço sobre a inserção do negro e da mulher negra no cenário, no contexto social do país. Eu acho que as cartas do MNU para a Constituinte são a excelência do que se refere ao direito do negro, o direito da mulher negra naquele contexto, e acho que ainda é muito atual. Mas eu volto a reforçar aqui, Adame, a importância da gente entender o que é o nosso ideal de democracia racial e de estabelecimento da igualdade racial brasileira. Eu quero mirar sempre muito nisso, né? E acho que a abertura de espaço, a construção de acúmulo intelectual, o incremento de renda conseguido nos anos pós-constituinte, né? Falando que, claro, Lula e Dilma aumentaram muito o incremento de renda e a valorização do salário mínimo é uma prática muito forte desse progressismo, dessa ala democrática popular do país. Não é uma vitória da direita, mas a gente não pode mirar no troco. A gente precisa construir com a radicalidade, talvez, do que os Panteras Negras construíram na década de 60,
uma radicalidade tal que construa daqui a 30, 40 anos uma coisa perto dessa democracia que a gente está querendo falar aqui, né? Eu quero, se a gente não falar de paridade dos direitos, né? Entendendo que direitos são muitos, no âmbito, inclusive, subjetivo, o que é ter e acessar a cidade, o que é direito à cidade sendo uma mulher negra, sendo um jovem homem negro hoje, a gente está muito longe de ter um espaço democrático se a gente for falar Sim. de população negra, né? A gente morre a cada 23 minutos. O menino preto morre a cada 23 minutos no Brasil. Então, esses índices têm que tocar muito e a gente tem que mirar neles e não nos espaços que a gente conseguiu abrir depois de muitos anos, né? Depois de 132 anos, a gente tem uma arquiteta preta que discute cidade e um advogado preto de excelência que discute o nosso direito universal. 132 anos depois, é coisa dessa. Eu não quero esperar 132 anos para o próximo ciclo, não. Não, com certeza. A gente está com pressa. Eu gosto muito de mirar, porque, às vezes, quando eu lembro lá do tempo dos cotistas, olha quanta coisa andou muita coisa, e não foi fácil. Inclusive, acho que os cotistas, especialmente os da UERJ, mas também os da UNEB, os primeiros cotistas, eles são verdadeiros heróis. Porque eu disse isso lá no Supremo Tribunal Federal. Enquanto se discutia a constitucionalidade dos regimes de cotas, os cotistas se formaram. Você tem cotistas hoje, doutores na universidade, como o Irapuan Santos, a Aline Andrade, doutora em educação pela USP, em direito pela USP, o Irapuan também, e pessoas que dizem, olha, se não fossem as cotas lá da UERJ, eu não teria entrado sequer na universidade. Tem essa outra, uma outra Aline que está na Globo News também, ela fez lá, aquele dia que apareceram todas as jornalistas negras do Globo News em pauta lá, aí quando vê ela trabalha de manhã, né? Eu fui cotista da UERJ. Ela nunca tinha falado que eu tivesse visto. Então, você ver uma história que aconteceu, você aí começa a achar meio coroa já, porque, olha, isso começou outro dia e você viu acompanhar isso tudo aí. Eu não digo nem tão coroa quanto o Ivani e esses caras todos que são muito mais velhos aí, né? Isso mesmo. Ivani, Medeiros, os caras acho que estavam aqui quando chegou a carta lá do Pero Vaz de Caminha e eles já estavam lá brigando. Essa galera já era velha quando Mandela saiu da prisão. Pois é. Então, mas enfim, como é que a gente vai fazer esse pacto racial da cidade? Esse pacto que você mencionou. Claro. Qual é a proposta? Sim. Eu acho que é muito, muito importante a gente colocar a dimensão do lugar de privilégio que a gente está na cidade e se a gente está disposto a abrir mão, né? Eu tenho uma legislação que eu acompanho muito, que eu acho super interessante, que ela na verdade, uma legislação criada para financiarizar e dar acesso a uma possibilidade de financiamento da Prefeitura de Paris, mas que discute muito o racismo no que se refere à ocupação urbana. O que Paris fez? Nos principais bairros, e principalmente nos bairros nobres da cidade, ela chega para os novos empreendedores, para os novos prédios e diz assim, olha, se você quiser ter só brancos morando aqui, brancos de uma determinada renda, né, de um determinado extrato social, você vai ter que pagar mais por isso. Se você possibilitar uma habitação barata e acesso de negros e negras nesse espaço, você não vai precisar pagar mais nenhum imposto sobre esse teu prédio aqui. Aí você cria o quê? O sujeito que quer criar um apartamento, né, um condomínio de
de falta de acesso completa, né, a pobres e a negros e a imigrantes de modo geral, você vai ter que dizer, e pior, você vai ter que pagar a prefeitura. Olha, não, eu só quero branco aqui, eu só quero europeu aqui, eu só quero parisiense aqui. Olha que maravilha seria se a gente tivesse isso. Como é que eu aplico Leblon. isso aí no Pará? Porque quem está entrando aqui é o doutor Alberto Antônio Campos, que é o presidente da seccional da OAB do Pará. E está mandando um abraço lá do Pará. Muito chique, querido, né? Abraço, Alberto. Chiquérrimo, chiquérrimo. Como é que ele aplica lá esse pacto em Pois Belém do Pará? Aí a primeira coisa, e essa legislação ela é muito usada para a gente entender, que a gente precisa construir bairros e cidades onde todos os indivíduos, independente da cor, da origem étnico-racial, da origem territorial e da classe econômica que você seja, possam acessar a cidade. Aí a gente vai começar a entender que, de repente, num prédio, vai ter um filho de juiz no sexto andar, um porteiro na cobertura, alguém no terceiro andar que é professora. E quando todo mundo sai desse prédio, essa cidade tem que funcionar. Porque eu vou ter todas as classes e todas as origens étnico-raciais usando aquele espaço. E a assimetria que a gente tem, a desigualdade que a gente tem entre os tipos de cidades que a gente oferece, né? Falando aqui da realidade do Rio de Janeiro, e acho que a ampla maioria do pessoal que está acompanhando a gente, mesmo a gente tendo esse povo ilustre aí do país inteiro acompanhando, a gente tem uma realidade que é uma no Leblon e outra na periferia, na favela do Rio de Janeiro. E por que isso acontece? Porque só tem preto ali, gente. Porque tem o povo do descarte naquela área da cidade. Então, se a gente inverte a lógica e diz, essa cidade tem que ser boa para todo mundo, essa cidade tem que funcionar para todo mundo, eu preciso dar garantias de dignidade e boa qualidade urbana para todo mundo na cidade, a gente vai começar a construir, de fato, construir na realidade essa democracia racial que a gente está dizendo aqui, na materialidade disso. Outro movimento que eu acho que a gente precisa fazer é pensar do porquê que o pobre paga mais para se locomover e demora tanto para chegar em casa, né? A gente discute pouco isso e acho que é um debate que está diretamente relacionado à nossa forma de construir a agenda de mobilidade e, obviamente, de moradia. Cara, se eu tenho pouco recurso, se meu salário é pouco, eu tenho que, no mínimo, guardar dinheiro para me locomover. A gente tem aqui, em média, né, de um salário mínimo, de uma pessoa que ganha um salário mínimo, cerca de 20% a 30% é consumido pelo meu transporte, pela minha locomoção. O ônibus é muito caro, a passagem do trem, do metrô são muito caras. Então, imagina se eu tivesse possibilidade de ir a pé para casa, de ir de bicicleta para casa. Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma inversão, e uma inversão que outros países já fizeram. Por exemplo, se a gente for parar e avaliar o que Estados Unidos fez nos anos 80, de construir casa de rico longe, deixar o rico morando longe e o pobre morando mais perto, para morar perto da sua casa, no centro, perto do seu posto de trabalho, é uma agenda urbana de inserção dos pobres, inserção dos imigrantes na lógica de cidade. Que é uma inserção que a maioria das cidades não faz. O rico mora, né, no centro, na zona sul, e o pobre mora longe. A periferia é a zona do descarte, é a zona de sacrifício da cidade, né, se a gente for parar para pensar. E a ideia é que o pobre, que tem menos dinheiro, pague menos para estar nessa cidade, porque isso está diretamente relacionado ao que ele pode pagar, e o rico, que tem como pagar, tirar do bolso, que pague o seu transporte, que pague a sua locomoção. Então, assim, é urgente a gente pensar que Nova Iguaçu está muito mais adequada para ser moradia dos ricos, né, do ponto de vista de escala urbana, do que moradia dos pobres, que é a relação que faz. E se a gente invertesse essa lógica, vamos pensar aqui, se a gente cria uma lógica de que ricos morarão em Nova Iguaçu, eu duvido que Nova Iguaçu teria a dificuldade de construção de equipamento público que tem, eu duvido que Nova Iguaçu teria a negação de direito
a ambiente urbano e a boa qualidade ambiental que tem, a gente teria rio qualificado, a gente teria lagoas despoluídas, a gente teria parques urbanos, a gente teria uma outra qualidade de vida nas periferias e nas cidades periféricas, né, como um todo. É importante a gente inverter a lógica do que a gente põe no centro e o que a gente põe na periferia. Acho que a gente precisa se debruçar na periferia e entender que a mistura de classes sociais nos bairros e nas cidades é fundamental para a gente construir um equilíbrio para a cidade como um todo. Eu gosto muito de um pedacinho de uma entrevista do geógrafo Milton Santos, que ele diz, acho que foi uma das últimas entrevistas, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Ele diz assim, olha, na época da globalização, você vê isso hoje, quem não viveu o momento globalização lá do Fernando Henrique, do mundo inteiro, não, agora vem aí a globalização, vem... Você lembra daquela época, todo mundo foi correr atrás da globalização, as empresas tinham que se preparar para a globalização, e vinha o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. Essa conversa ficou um tempão, como o debate lá dos primórdios dos xiitas, dos ecochatos do Greenpeace, né? E os chamados assim. E aí, o Milton Santos diz assim, não, a gente está pensando o que vai vir depois da globalização. Eu acho que ele diz assim, a solidariedade advinda a Daniela, advogada, falou ECO 92. A solidariedade advinda... É uma agenda, sim. É uma agenda de mudança de paradigma, né? Mas, e aí, o Milton Santos no filme diz assim, eu acho que o que vai vir depois da globalização vai ser o conhecimento de solidariedade advindo das camadas mais carentes. É isso que vai acontecer e o que a gente consegue imaginar. Isso sempre me inculcou, que era essa tal de solidariedade das camadas mais carentes da população. E olha o que está acontecendo aí. Né? O Silvio Almeida dizendo lá, olha, o movimento negro, na Roda Viva, o movimento negro está aonde? Está nas favelas, nos terreiros, né? e nas escolas de samba. Eu acho isso muito próximo, se você levar lá para trás, o Milton Santos falando isso antes da globalização acontecer. Depois veio a globalização, aconteceu, e muitas outras coisas mais. Afrosaudações da comissão da OAB do Pará. A OAB do Pará, eu preciso da comissão da verdade da escravidão negra funcionando aí, por favor. E também preciso do Paulo Squire. Da tarefa. Eu quero do Paulo Squire aqui na Comissão Nacional, preciso dele, ele é muito bom. Aproveitar que o presidente entrou aqui. A Comissão da Verdade, ela anda assim, você falando com os presidentes das seccionais. Bem, então, olha só, nós temos aqui mais 15 minutos de live. E eu quero que você... Eu ouvi falar que você vai ser candidata, é verdade? Caraca, sabe tudo, hein, Beto? Estão me dizendo aí que você vai ser... Que você é pré-candidato, que agora se pode falar, são das pré-candidaturas. Essa legislação do Cunha é uma piada. Eu fui pré-candidato também a deputado federal nas últimas eleições, mas... depois você me fala, como é que foi isso? E foi muito complicado. Teve muita dificuldade e nós fizemos um evento no âmbito da OAB, eu tive que tirar de licença, claro. E fizemos as pré-candidaturas e reparação da escravidão, pré-candidaturas políticas. Chamamos todos os partidos de A a Z. E foi um momento muito bom, porque as pré-candidaturas foram lá falar sobre reparação da escravidão, que normalmente não falam. E o que se verificou foi que todas elas tinham mais ou menos os mesmos problemas, qualquer que fosse o partido. Muito periféricas, muito sem estruturas, muito sem dados. E isso é um problema muito sério. E como é que você está enfrentando isso na sua pré-campanha?
Porque não tem campanha Sim. ainda, porque é pré-candidato. Senão vem o TRE dizer que você está infringindo a Falando regra. aqui, tem gente que nem sabe que eu sou pré-candidata, porque eu ainda estou lá cumprindo a tarefa institucional do IAB, né? E que, de fato, o mundo vem, Rio, enfim, a conjuntura vem muito difícil nesse 2020. A gente entra na nova gestão, ficamos pouquíssimo tempo abertos e fomos atravessados pela pandemia. A gente prestou assistência, a gente está lançando uma campanha sobre despejo, a gente tem aí uma série de tarefas institucionais, Adame, que eu ainda estou cumprindo nesse momento dificílimo do país, no contexto aqui do Rio de Janeiro. Mas, veja você, eu estou super animada com a pré-candidatura. Eu já fui candidata, né? Acho que é um lugar diferente de se estar. Eu estou gostando de construir e conhecendo e amadurecendo as minhas relações políticas que já vinham, né, de longa data, por assim dizer. A gente vem fazendo um debate que não é só ligado ao debate da cidade, mas constrói muito com outros setores correlatos. E, claro, o debate racial, para mim, é uma das espinhas dorsais desse processo de construção política que eu venho desenvolvendo. Eu voltei para o Partido dos Trabalhadores, né, te falando aqui em primeira mão também, tem pouca gente que sabe disso, para fora, né, desse mundo político. E, para mim, tem sido uma honra, porque, para além da tarefa de ser candidata, eu estou exercendo um papel de renovar o partido, ser uma nova figura, obviamente por ser muito jovem, trazer, acho que um pouco um ânimo e uma vontade. Tem umas candidaturas lá que já estão meio que tem que girar a roda lá, porque não roda, não muda, né? Não roda mais. Mas eu estou cumprindo esse papel, né, de construir. Acho que o PT, que a gente não vê há muito tempo. Então, a gente tem uma candidatura colocada da Benedita, né, que é uma griot extraordinária, uma das lideranças pretas mais importantes do país, e não ousaria dizer que ela é uma das principais figuras políticas, lideranças políticas do mundo hoje, e que vem, né, e que vem, vamos dizer assim, com uma dobrada, com uma mulher preta, com uma origem muito parecida com a dela, de favela, e que se construiu no debate político de lutas que tocam a nossa vida, né? Acho que a favela nos formou e a gente acessou lugares que a favela ainda não alcança. Então, estou muito satisfeita de fazer esse processo, né? De ter aí não só a tarefa de dar conta do legado da Bené, mas de também construir um partido do século XXI, que a gente precisa, né? Acho que todos os partidos, de modo geral, precisam muito se entender enquanto organismos esvaziados, engessados, burocráticos, que precisam muito discutir raça. E acho que é um debate assim que vai pegar em 2020 como é que a gente insere mais mulheres pretas nos espaços de poder e de representação. Eu estou abusada da tarefa de tomar a Câmara de Vereadores. E você teve, na última eleição, as mulheres do PSOL, as mulheres negras do PSOL, nossas queridas amigas lá. O legado de Marielle é muito importante. Mônica, todas as minhas amigas, Dani Monteiro, Renata Souza e a Mônica Francisco, que realmente fizeram a diferença e acho que foram daquele evento que a gente fez com 60 pré-candidaturas negras para falar sobre reparação da escravidão, foram quase que as únicas que se elegeram. Então, o nível de pré-candidatura foi muito alto e pouca gente se elegeu. E o que era interessante é que os problemas eram os mesmos sempre, independente do partido. Isso é o que precisa fazer uma estratégia para... E elas também reclamaram muito do partido também, do PSOL. O Douglas Belchior também reclamou muito em São Paulo. Bem, enfim. Teve uma votação expressiva. Ele quase entrou. E eu fui... Bom, são 16h50. Nós temos 10 minutos. O tempo é todo seu para você falar o que você quiser. Querido, não quero tomar muito seu tempo, quero reforçar aqui meu agradecimento. Tempo é da live.
Minha gratidão profunda, assim, você é uma referência, quero repetir aqui. Muito obrigado. Quero muito depois, inclusive, falar sobre essa pré-candidatura. Não acho que eu não vou te ligar para a gente bater o papo. E acho muito importante a gente estabelecer, pós-live. Humberto, É, Meio pós-live. sim. Acho muito importante a gente falar dessas candidaturas negras, que elas estabelecem um novo normal, viu? Eu acho que desde quando Lélia Gonzalez foi candidata, né, e que, claro, não se elege, né, perde para Benedita, mas que estabelece, fala do racismo partidário, fala das dificuldades de forma muito individual. Hoje a gente tem um corpo político preto estabelecido e que isso é irreversível. Então, na minha opinião, a gente conseguiu o lugar do negro no cenário político nacional. A gente tem figuras negras nacionalmente colocadas e falando, se colocando, pautando a política de fato. Não é só um debate colocado ou segmentado no nosso público, né, no público de pretos intelectuais, de pretos de classe média. A gente tem a Érica Malunguinho, a gente tem a Áurea Carolina, candidata a prefeita em Minas Gerais. A gente tem movimentos importantíssimos, suprapartidários acontecendo no país. Eu acho que Vilma Reis hoje é a síntese do que ela chama de nova estética da política, né? Eu não acho que seja só estética, mas eu acho que essa forma de fazer, essa estrutura, essa ciência de fazer política, sem dúvida alguma, atingiu um patamar nunca antes visto no Brasil, infelizmente após a morte de Marielle, mas que deu consequência ao legado, deu consequência política a tudo que ela significou, a tudo que ela conseguiu projetar dentro da sua breve trajetória política como parlamentar e para o seu futuro, né? Eu fico muito feliz de ser... eu estou longe de me reivindicar semente, eu acho que eu não sou uma parte de Marielle, mas sem dúvida alguma eu me sinto fruto desse trabalho político que essa morte gerou, né? Eles não imaginavam que a gente ia ter tanta potência, tanta sabedoria, e acho que veio de um acúmulo também ancestral das nossas possibilidades, das nossas potências, e que acumularam e explodiram de uma forma irreversível. Eu não vejo mais como possível o Rio de Janeiro ou qualquer estado brasileiro que tenha uma expressão, né, de pessoas pretas nas suas cidades, não elegerem mulheres pretas, não elegerem pretos de forma muito clara nos próximos ciclos eleitorais do país. E digo mais, a derrubada do bolsonarismo passa pelas mentes políticas pretas desse país. Acho que desconstruir o fascismo é também derrubar o racismo, derrubar a misoginia e construir uma nova política. Acredito muito nisso e estou junto de todo mundo que quiser construir isso, reconstruir o Brasil, preto, popular, periférico, indígena, generificado, com cara de mulher, com cara de gente, né? O que eu tenho uma certa dificuldade é que eu vejo o seguinte: a pauta do racismo e a pauta da reparação da escravidão, ela não está nem na direita, nem na esquerda. Os partidos todos, eles não dão muito para isso, bola para isso. Você vê que na última eleição presidencial, ninguém discutiu a questão racial, não discutiu a qualquer que fosse o partido, de norte a sul, de leste a oeste, de A a Z, a pauta racial não fez parte do debate eleitoral da presidência da República. E isso sempre me incomoda, porque sempre me incomoda porque é um contingente de eleitores que estaria hoje decidindo a eleição. Claro. E vamos falar, a falta de discussão sobre isso fez com que a gente perdesse nossa juventude negra preta que votou em Bolsonaro. A gente precisa avaliar isso. A gente não fez um discurso em 2018 para esse público que é nosso, que tem a nossa cor, que tem a nossa origem, que tem a nossa trajetória. A gente não dialogou. E por que a gente não dialogou, Adame? Por que a gente não dialogou? Porque nós, e aí acho que o Douglas Belchior, ele é muito acertado quando faz essa provocação, a gente precisa ter os nossos parceiros brancos, mas a gente precisa construir os nossos líderes pretos, as nossas lideranças pretas. A gente precisa ter um Haddad preto,
uma Marina Silva preta. A gente precisa ter pulmão político e chegar nesse tamanho. E eu estou debruçada em construir isso, esse ciclo nesse país. Eu discuti isso muito com o Hélio Santos, conversei com o Ivani e outros mais. As estratégias eleitorais do movimento negro foram muito, eu não diria nem equivocadas, acho que não sei nem se elas tiveram, mas o resultado foi acachapante. Você não tem hoje no Congresso brasileiro, você tem poucas pessoas e muitas, e deveria ter havido uma convergência. Você tinha candidato para todo lado, poucos foram os eleitos. Sim. E faz muita falta você... Pouco acesso à fundo eleitoral, né? E mesmo que... por exemplo, o Ivani, ele tinha que estar lá naquele congresso. Eu sempre digo para ele, olha, você tinha que ter ido muita gente, ele não é um consenso para muita gente, mas ele faria uma diferença se ele tivesse ido para deputado federal. Né? Hoje ele seria uma voz importante lá, não só para as religiões de matriz africana, mas para fazer uma contrapartida lá. E aqui, quando eu também concorri, o Hélio Santos também, e não houve uma discussão que a gente pudesse ter uma convergência para algumas unidades. Olha, a gente precisa botar uns caras lá, tem que ter uma gente lá. E acabou que ninguém se elegeu. Não sei se na próxima, acho que deve ser feito esse debate, sim, de ter esse tipo de discussão para ter estratégia. Hoje a gente tem menos gente do que tinha nos outros governos. Você vai falar com quem no Congresso Nacional sobre esses temas raciais? Exatamente. São pouquíssimos. As poucas que tem não dão conta. Tá bem, então, meu querido? Eu quero te agradecer muito, Tainá, pelo privilégio da gente conversar. Eu que agradeço. Foi muito bom. A gente vai fazer uma pós-live, não agora, que ainda tem que voltar para a reunião. Hoje está tendo um grande encontro das mulheres negras o dia inteiro no Conselho Federal, as advogadas negras. A coisa está fervendo lá, está tendo muita... as cotas na própria OAB, né, com uma proposta de 30%, e vamos ver. Cima, a discussão quem é que sai? Quem é que sai? Para entrar 30, tem que sair 30. É mais ou menos a discussão que a gente viveu. Quem não quiser sair vai ser retirado. É a discussão que a gente viveu no momento dos cotistas, né? Eu sempre me lembro daqueles tempos. Mas então, beijo grande. Um beijo, Adami, obrigada demais. Parar agora para um momento especial, que é o momento de salvar a live. Você não pode errar nada, não pode errar o dedo para poder ficar aqui e não perder a live. Então, pessoal que esteve aí nos assistindo, um abraço. Tivemos aqui nossa querida Tainá de Paula falando sobre o Pacto da Reparação Racial nas cidades. Um abraço. Um beijo, querida. Até a próxima. Obrigado. Um beijo grande. Tchau. Deixa eu encerrar.